Vamos pegar um copo, esqueci lá de água. Meu filho tá fluente. Cristiane, Edivânia, paz, bom dia. Bom dia, glória a Deus. Luke, Molina, paz. Priscila, Joyce, paz. Bom dia. Paz. E aí, gente? Vou fazer uma pergunta para vocês antes de começar aqui. Vocês estão em Betel ou estão em Babel? Comenta aí. Enquanto o pessoal vai chegando aí, vou colocar aqui um mistério aqui pra gente ouvir. Mônica, Paula, bom dia para vocês. Leidson, bom dia. Aleluias. Tudo bem, gente? Ninguém respondeu aí, vocês estão em Betel, em Babel? Quem ouviu a mensagem de ontem? Procurando aqui um negócio pra gente ouvir aqui. Domingo é nossa Santa Ceia. Leandro, paz. Meu amigo Rodrigo Bernardi me abandonou, hein, varão? Fala mais comigo. Cadê você? Cadê você, varão? Cachoeira de Unção. Cachoeira de Unção. Dona Maria, como que tá? E aí, povo de Deus, cadê vocês? Tudo bem, Dona Maria? Vou colocar uma reflexão aqui que eu fiz um dia desse com intercessão.
Queria fazer uma oração com vocês antes de iniciar essa reflexão. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque Tu preparaste esse tempo para nós estarmos juntos. O Senhor colocou em nossos corações o desejo de Te buscar esta manhã, de desenvolvermos um relacionamento específico contigo, Senhor. Estamos aqui porque necessitamos de ter intimidade com o Senhor. E o salmista disse, no Salmos 25, versículo 14, que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Nós estamos aqui, Senhor, porque tememos a Ti. Temos o tremor, Pai, e o temor dentro de nossos corações. Eu sei que cada um que está participando, que vai participar, Pai, deste momento online, o Senhor já sabe a necessidade, o Senhor já sabe qual é a aflição. E o que eu peço a Ti, Deus, é que possa nos trazer, Pai, estratégias para avançarmos, para crescermos em Ti, Senhor. Que esta manhã seja uma manhã especial, Deus, de renovo, de aperfeiçoamento e de instruções para que possamos dar passos de coragem, com autoridade, com determinação. Senhor, que os nossos olhos se abram essa manhã, para que possamos ver o agir do Senhor, para que possamos desenvolver a esperança que necessitamos, porque só assim então entenderemos, ó Pai, que as Tuas promessas permanecem de pé. Se fôssemos falar das nossas forças, diríamos como esse tema dessa reflexão: nós somos um fraco. Somos fracos, mas somos fortes em Ti, Senhor. É isso que nós colocamos diante de Ti, nos apresentamos diante de Ti, Pai. Muito obrigado. Que o Senhor direcione cada palavra, que o Senhor direcione cada frase, Deus Pai, ao coração dos Teus filhos. No nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Bom dia àqueles que eu não disse bom dia. Meu amigo Davi Brito, Lisângela, como que tá o Eduardo? Eu queria fazer uma breve reflexão. Eu vou ler a segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 12 e o versículo 9. Se você tiver uma Bíblia, se você tiver uma caneta, faça a sua anotação. Eu vou ler o versículo 9. E para algumas pessoas o versículo 9 ele é bastante conhecido. A minha versão diz assim: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vou repetir, parte A. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E bem sabemos que nesse momento de... Vou abaixar aqui, Ivânia. Vê se melhorou. Melhorou? Esse é um momento onde Paulo está desenvolvendo uma conversa com Jesus, onde ele tem passado por muitas atribuições, tantas elas sendo boa, como também sendo ruim. E Paulo faz uma afirmação até difícil de entender.
E mais difícil ainda é de aplicar na nossa vida. No versículo 10, a parte B, o texto vai dizer assim: porque quando sou fraco, então é que sou forte. A primeiro momento, você ouvindo Paulo descrever isso, você para e pensa, como assim? Quando sou fraco, aí que eu sou forte? É de dar assim um nó em nossa mente, em nosso entendimento. Percebe isso? O contexto aqui, especificamente, está gerando em cima de um versículo, que é o versículo 7. E a parte B, porque Paulo está sofrendo de um espinho que está na carne. Mas a Bíblia não especifica que tipo de espinho é esse que Paulo está vivendo. Alguns estudiosos, teólogos, uma corrente teológica acreditam que fosse uma doença. Mas o texto não especifica, e Paulo também não fala disso. Mas perceba que às vezes a gente passa tanto tempo especulando sobre o espinho na carne, sobre querer saber o que é o espinho na carne. Mas o fato aqui é que Paulo não revelou o que era. Se ele não revelou, isso não tinha tanto significado. Tanto que até hoje ninguém sabe realmente afirmar que tipo de espinho é esse. E o que importa aqui para mim e para você? Não é a natureza do espinho, mas é a maneira como Paulo enfrentou, como Paulo encarou esse espinho. Talvez a gente fique querendo buscar especificações em situações da nossa vida. E não são as situações que devemos buscar as especificações. Mas é como nós vamos lidar, como é que a gente vai encarar essa situação. Observe esse fato que está acontecendo aqui nessa carta. Capítulo 12, do verso 7 ao 9. Paulo, talvez aqui, quando ele faz o comentário, ele está reconhecendo, né? Ele diz assim que reconhece que Satanás, como a fonte de problema dele. Você vai ver que ele vai dizer que Satanás esbofeteou ele. Ele vai dizer que o espinho era um mensageiro de Satanás. E eu me fiz essa pergunta: por que é que Satanás perderia tempo em enviar um espinho ou um mensageiro até Paulo? O que a gente sabe é que ele quer a nossa ruína. Isso a gente sabe. A gente sabe que ele quer nos devorar como um leão. Isso a gente sabe, não é? A Bíblia diz em 1 Pedro 5,8, ele quer nos devorar como um leão que ruge. Não é assim que a Bíblia vai dizer? Veja, na vida de Paulo, como na vida de bilhões de outras pessoas, Satanás usou o sofrimento para tentar derrotá-los. Pegue essa chave. Perceba que ele se aproveita das pessoas com as suas almas doentes e aprisiona elas emocionalmente e vai destruindo essa pessoa aos poucos. Deus usou aquele espinho e recusou tirá-lo da vida de Paulo. Você está percebendo isso? Deus não tira o espinho, mas ele faz o quê? Ele usa aquele espinho para tratar Paulo. E aqui eu vou aprender uma coisa muito importante sobre os males da vida. Porque toda vez a gente olha e vê as provações como um tempo ruim para a nossa vida. Só que esquecemos de olhar para os aproveitamentos que podemos tirar dentro dessas provações. Perceba que muitas das vezes Deus não vai tirar de nós os problemas. Não vai tirar os problemas da nossa vida. Ele vai utilizar esses problemas para nos fortalecer. Ele vai nos dar estratégia dentro dos problemas para apontar para mim, para você, que Ele está conosco. Deus amou Paulo. Deus te ama, como Ele me ama também. Mas perceba que Deus não poupou Paulo de todo o sofrimento.
Não poupou. Por quê? Todo aquele sofrimento estava forjando Paulo para o ministério dele. Estava trazendo experiências para Paulo, para aquilo que ele ia viver futuramente. E se Paulo fosse um homem, sabe, aquele tal do mimimi, murmurador, escute isso, escute esse conselho essa manhã, amigo. Amigo que me ouve, ouvinte, amigo, irmãos, irmãs que me ouvem. Jamais devemos interpretar os problemas como sinais de desprezo de Deus. Escute isso, aproveita, interage comigo aqui. Se você puder, coloca aí: Deus nunca me abandonou. Você consegue interpretar comigo isso e colocar aí? Amém. Muito forte. Pastor Josué Gonçalves, que forte. Ô, glória. Você consegue entender isso? Deus nunca te abandonou. Interage comigo. Os problemas da nossa vida não significam a ausência de Deus. Nem sempre. Perceba que ele pode usar as calamidades para castigar os ímpios. Mas ele também permite tribulações na vida dos seus filhos. Eu vou ler para você aqui, ó, Hebreus 12. Se você puder me acompanhar aí. Mas eu vou ler para você aqui, ó. Hebreus 12, do versículo 5 em diante. Olha o que diz. Isso é a Bíblia que está dizendo. Olha só, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmais quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção de Deus, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigem como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Versículo 11 ele diz: e na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitados por ela. Isso aqui é o Senhor falando. Ele corrige quem é filho. Ele corrige quem ele ama. Entende isso? Quando Deus recusou tirar o espinho de Paulo, ele ofereceu essa explicação para Paulo. Qual, pastor? Ele diz: a minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O Senhor não deixou Paulo abandonado. Ele disse: para esse momento, Paulo, é suficiente a minha graça. Deixa eu liberar essa palavra para a sua vida. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você está vivendo. Mas eu sei dizer para você uma coisa. A graça de Deus é o suficiente para te levar ao centro da vontade do Pai. Você consegue, aleluia, entender isso, meu querido? Nas horas de maior fraqueza, é quando nós nos sentimos incapazes de resolver nossos próprios problemas sozinhos. É nesse momento de fraqueza
Perceba-se, né, mais ou menos assim, que a gente tende a voltar para Deus e nos entregar poderosamente para Ele. Quantas pessoas que foram e se frustraram lá fora, e quando estavam sem força, desacreditados, eles voltaram para a casa do Pai. Olha o filho pródigo, gastou tudo que tinha, começou a ficar num lugar onde criava-se porcos, comia das bolotas do porco, e um dia ele parou e pensou. Ele pediu perdão para Deus e perdão para o seu pai, porque ele havia pecado, uma decisão que ele tomou. Mas ele voltou quando estava fraco, e o pai não recusou o abraço. E não só o abraço, mas como o pai colocou sandálias, vestes novas e um anel no dedo. Você percebe isso? É nesse momento que Deus trata conosco. A nossa inteligência, só a nossa inteligência não basta. Os nossos recursos financeiros, eles não bastam. Nossos amigos, eles não conseguem preencher as nossas necessidades. Você está pegando isso que eu estou te falando? Vou repetir para você entender. Não, a nossa inteligência não é suficiente. Os nossos recursos financeiros não é suficiente, não basta. Os nossos amigos, os melhores, não conseguem preencher as nossas necessidades. Mas o Senhor está dizendo aqui para mim e para você, em tudo na sua vida, o suficiente para você é a minha graça. Será que você consegue se apropriar disso e dizer para você mesmo, a graça de Deus é suficiente para a minha vida? É a graça de Deus suficiente para a sua vida. É nessa graça que o poder de Deus se manifesta. É através da nossa fraqueza. É quando você diz, não tem mais jeito, aí o Senhor diz, agora eu vou entrar, porque não é sua força, agora sou eu. É quando você diz, não tem mais jeito, aí Ele chega e diz, agora sou eu que vou fazer. É isso. E foi exatamente isso que Paulo entendeu. As palavras de Paulo no capítulo 12, versículo 10, elas são impressionantes. Elas nos fazem refletir. Elas nos fazem levar a um nível de maturidade espiritual que poucas pessoas alcançam. É Paulo dizer, porque quando estou fraco, aí que estou forte. Não é qualquer pessoa que vai dizer isso. Você vai ver Paulo dizer, pelo que sinto prazer nas fraquezas. E você vai ver Paulo dizer nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Ei, até que ponto você suporta? Até que ponto você está se posicionando e dizendo, eu creio na graça? Que ponto você consegue dizer, porque sou fraco, então é que sou forte? Até que ponto? Veja, ele sentia prazer no sofrimento. Mas por quê? O sofrimento não estava pautado na característica física dele. O sofrimento dele estava pautado na graça de Deus. Será que eu e você sentimos essa mesma coisa que Paulo estava sentindo? É comum sentir pena de si. É comum ficar amargurado. É comum pessoas entrarem em depressão profunda. Mas sentir prazer pelo sofrimento, porque ele entendeu a graça, é para poucas pessoas. O comentário de Paulo, ele não trata de alguma coisa, de uma prática louca, de uma autoflagelação, mas ele está tratando aqui de uma autoconfiança. É de confiar plenamente no Senhor. Pergunta para você nesse momento, em que nível de confiança você está hoje com seu Pai, com o Senhor? Que nível de confiança? Hein? Paulo estava dizendo o seguinte, o sofrimento me oferece oportunidade para aproximar-se mais de Deus. E talvez você vai dizer assim, pastor, o senhor está falando bobeira hoje. Não. Olha lá o capítulo 1 de Tiago, versículo ali 2 ao 4.
você vai ver Tiago dizer o seguinte, que ele tem imensa alegria nas provações que tem passado. Mas por que ele está dizendo? Porque a provação levou a ele a ter esperança, a ter perseverança. Sabe, se você tivesse com a sua vida top lá em cima, com bastante dinheiro no banco, com carro, com tudo top, talvez você não estaria nessa live aqui agora. E talvez quem está aqui, ou quem está chegando aqui na live, talvez sejam pessoas que são dependentes da graça do Senhor. Que dia após dia têm vivido isso. Em meio a lutas, em meio a tantas batalhas, mas o que tem te mantido de pé é a graça, é a misericórdia do Senhor. Sabe, não é, como eu disse no início, não é você potencializar o seu problema. É você saber como você vai lidar com ele dia após dia, condicionado pela graça de Jesus. Condicionado pela graça de Jesus. Paulo aqui está explicando que o prazer dele tem dois sentidos. Primeiro, o primeiro sentido do prazer dele no sofrimento é por amor a Cristo. Você tem sofrido por amor a Cristo? A gente tem visto tantas pessoas sofrendo por amor de pessoas que nem valorizam o próprio sentimento daquela pessoa. Não é retribuído. A gente vê pessoas tirando a vida por causa de sentimentos que pessoas não valorizam. Mas e você? Tem valorizado o sofrimento por amor de Cristo? Quando Paulo está admitindo a sua própria incapacidade, ele está dizendo o seguinte: Cristo está tomando conta da minha vida agora. Não sou eu, não tenho mais força. Lembra lá de Gálatas, capítulo 2, 19 ao 20, ele diz: como Cristo morreu para nos dar vida. Nosso velho homem morre para dar lugar a Jesus, para que Jesus possa viver. Paulo diz o seguinte: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Paulo está abrindo mão da vida dele para viver a vida que Cristo preparou para ele. Paulo deixou de estar no centro da vontade dele para estar no centro da vontade de Deus. Sabe, talvez a gente não entendeu isso ainda. Estar no centro da vontade. Abrir mão. Talvez a gente não percebeu isso. Veja, Jesus, nosso Senhor, passou também por isso. Ele aceitou a fraqueza da sua forma humana para se entregar por nós. Para se entregar por nós. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. É somente quando aceitamos a nossa própria inadequação que nós temos condições de nos entregarmos totalmente a Cristo. É quando você reconhecer que não é pela tua força. É quando você reconhecer que não é pela sua determinação, não é pelo que você tem. É por Cristo. É por Ele. É por amor a Ele. É quando você entender o que Paulo disse. É quando eu estou fraco, Rodrigo, é que eu sou forte. Sabe, e a fraqueza aqui, ela aponta para renúncia também. Quando Paulo confiou plenamente em Cristo, o que ele estava fazendo? Se esvaziando do seu orgulho. Estava se esvaziando das suas ideias. Aquele senso de autonomia. Ele ganhou força muito maior do que a dele quando ele fez isso. Quem sabe agora é o momento de você fazer uma reflexão, olhar para dentro de você. E olhar para pontos que você precisa destravar, desbloquear na sua vida. Sabe, talvez lá no fundo, a gente tem aquele senso de orgulho, aquele senso de eu posso, eu vou fazer, e a gente quer fazer na nossa força. E a palavra disse
A palavra do Senhor diz que muitos confiam em carros, outros em cavaleiros. Mas eu e você fazemos menção do nome do Senhor. Amém? Perceba que Cristo vivendo em Paulo era infinitamente mais forte do que Paulo sozinho. Será que você pode colocar aí no seu comentário aí? Você pode interagir comigo e dizer isso? Cristo vivendo em mim é mais forte. E Cristo vivendo em mim eu sou mais forte do que se eu estivesse sozinho. Você pode aí interagir comigo? Cristo vivendo em mim eu sou mais forte do que se eu estivesse sozinho. Aleluias. Você consegue dizer isso comigo? Interage comigo. Eu queria que você considerasse as palavras que Paulo usa aqui. No verso 10. Quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Eu queria que você considerasse. Como é que você reage aos mesmos desafios na sua vida, como os que Paulo enfrentou? Será que você tem situações semelhantes a dele? Com certeza sim. E vou falar de uma para você entender. Eu queria que você compreendesse essa pergunta. Como você reage aos mesmos desafios na sua vida que Paulo enfrentou? Paulo enfrentou o quê? Fraqueza. Você já passou por fraqueza? Você já passou por momentos de fraqueza? Talvez você esteja enfrentando agora momentos de fraqueza. Mas como é? Vamos considerar essa palavra de Paulo. Como é que nós podemos reagir às fraquezas? Porque olha só os sintomas da fraqueza. Você se sente incapaz de enfrentar qualquer situação. E quais situações que muitas das vezes estão intrínsecas às nossas vidas? Os problemas familiares, as tentações, os vícios. Isso nos enfraquece. Certo dia eu estava conversando com uma família, e uma família linda, uma família boa, com tudo que eles precisam, com toda a sorte e bênção. Mas havia dentro da família uma situação que enfraquecia o elo da família, o vício. E eles não sabiam lidar com isso, e a fraqueza cada vez mais puxando eles para baixo. Até que eles me convidaram para poder participar desta batalha com eles. E a força que eles não estavam tendo nem para ir para a igreja. Semana passada eles já conseguiram ir para a igreja. Mas por quê? Porque quando a gente recebe a ministração da graça de Deus, ela começa a agir nos nossos pontos mais fracos. Ela começa a mostrar para a gente que aquela fraqueza, ela é aperfeiçoada com a força de Cristo. Deixa eu liberar isso para a tua vida, porque eu já tomei posse aqui. Aleluia. Você está sendo forjado nessa fraqueza pela graça de Cristo, pelo amor de Cristo. Essa fraqueza não pode ser uma forma de destruir. Essa fraqueza precisa ser um convite para que você permita Jesus reinar na sua vida. Essa fraqueza precisa ser um convite para que você permita Cristo reinar em sua vida. Consegue entender isso ou não? Paulo, então, ele enfrenta a fraqueza. Você também enfrenta fraquezas. Paulo enfrenta injúrias. Será que você enfrenta injúrias? O que seria a injúria quando você é maltratado ou ofendido por outros? E não é assim que o diabo faz. Ele usa das injúrias dele. Ele provoca o ódio, ele provoca a vingança, a blasfêmia.
O diabo usa. Hello. Tá aí? Tranquilo? Estão aí? Estão comigo? Alguém sinaliza aí? Tá tranquilo? Eu falei que estava falando das injúrias. Nós também sofremos as injúrias. As injúrias é quando você foi maltratado, ofendido por outros, ou por alguma situação. O diabo, ele quer usar das injúrias. Porque quando ele usa das injúrias, ele gera dentro de você o quê? Motivo de ódio, de vingança, de blasfêmia. Por isso que eu disse que o diabo ele se aproveita das nossas situações para gerar uma outra situação. Mas Jesus quer que você fique forte, usando das injúrias como oportunidade para crescer. Deixa eu te falar, você está sendo apontado, está sendo injuriado. Use isso para o seu crescimento espiritual. Use isso para que você seja cheio da graça de Cristo. Uma outra situação, Paulo passa, usando a oportunidade de Paulo, ele passa por fraqueza, ele passa por injúria, não é isso? E Paulo passa por também necessidade. Ele passa por necessidade. Será que aqui tem alguém? Será que aqui tem alguém que enfrenta grande dificuldade financeira? Será que existe alguém aqui? Não, calma, não precisa levantar a mão não, fique em paz. E tem momento que a gente não sabe lidar com essa situação, a gente não sabe resolver. Perceba qual é a melhor estratégia para administrar a vida financeira. Não é quando a fome chega? A gente não sabe administrar finanças quando a fome chega? Perceba. A fome torna o homem dependente de Deus. A gente se aproxima com o coração quebrantado, arrependido. Paz. Saborear-te é da... Primo é da tia da Kátia, é isso, não é? Solange, paz, minha irmã, como que você tá? Perceba. Jesus deu esse desafio. Eu vou ler para você. Queria que você se apropriasse disso, essa base bíblica. Mateus, capítulo 6, versículo 33 e 34. Olha o que o texto diz. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Veja isso. 34. Não vos inquieteis. Não vos inquieteis. Olha o que ele está dizendo. Pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Ah, Elaine. Paz, Elaine. Ô, glória. É nós na terra. Deus abençoe, Elaine. Meu Deus. Todos passamos por situações de necessidades e não só as financeiras. Em todo momento estamos necessitados de alguma coisa. Pessoas que nunca conheceram a pobreza têm dificuldade de entender esse princípio. O que é isso? O que é a falta? Eles não sabem o que é a falta.
Eles não sabem que ele tem um ditado popular que diz que a gente vende o almoço para comprar a janta. Não sabe. É disso que Paulo está falando aqui, é disso que Paulo está tratando. Quando a gente tem a geladeira abastecida, os armários cheios de alimento, é difícil imaginar o que Paulo ou o que Jesus está descrevendo. É difícil. E isso é sem dúvida um dos motivos que poucos ricos são convertidos a Cristo. E eu vou ler para você por quê. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Vou ler para você aqui, ó. Versículo 26. Olha ele dizer: porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, e nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Olha o que o Senhor está dizendo, olha. Através de Paulo. Porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Deus escolheu você, Deus me escolheu. Deus escolheu, você está achando, eu não sou capaz, foi por isso que Deus te escolheu. Para que ninguém se glorie na sua própria força. Nós somos, na nossa fraqueza, nós somos aperfeiçoados em Cristo. Nós somos aperfeiçoados em Cristo. Olha aqui, Marcos 10. Versículo 23, ele diz assim: então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhe: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Você está compreendendo isso? Eu falei aqui de fraquezas, porque nós estamos abordando o versículo 10 da segunda carta de Coríntios 12, quando Paulo disse: quando estou fraco, é que estou forte. E por isso eu coloquei esse tema aqui, um fraco forte, porque talvez você tenha dito que você não pode. E eu estou dizendo para você que não é na sua força, é na força de Cristo, é na graça de Cristo. Thaís, um abraço para o meu amigo Wagner, como que está nosso Salvador? Aleluias, glória a Deus. Paulo passou por perseguições. Será que você está diferente de Paulo? Olha só, eu estou te falando de características que Paulo passou, que você talvez está passando. Fraqueza, injúria, necessidade e agora perseguição. Quando sofremos por causa de Cristo, é o momento de desistir ou de ficarmos firmes como nunca. Paz, Marli. Quando sofremos por causa de Cristo, é o momento de desistirmos ou de ficarmos mais firmes como nunca. Veja isso. Muitas pessoas egoístas justificam as suas desistências
Elas desistem e justificam isso porque elas não querem sofrer. Elas dizem isso. Mas os verdadeiros discípulos, eles imitam o exemplo de Cristo. Eles imitam o exemplo do cristão. E aí, pastor, mas como que o senhor afirma isso? Vou ler para você aqui, ó. Vamos para Hebreus agora. É uma reflexão. Vamos para Hebreus aqui para a gente ver essa história. 10, versículo 32. Olha o que ele diz. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serem iluminados, suportastes grande combate de aflições. 34. Porque também vos compadeceste das minhas prisões, e com a alegria recebeste o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Versículo 39. Nós, porém, não somos aqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Ou melhorando dizendo, nós não somos daqueles que retrocedem. Nós vamos avante, seguindo o mesmo exemplo dos cristãos, seguindo o mesmo exemplo de Cristo. Você está entendendo isso? Falando de perseguições, quando falamos de perseguições, devemos lembrar, querido, que nós fazemos parte de uma vida com Cristo. Paulo usou uma palavra bem abrangente para frisar esse fato. E eu vou ler para você. Em 2 Timóteo, se você estiver anotando aí, é legal. 3,12. 2 Timóteo 3,12. Olha o que ele diz. E também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Está ouvindo? Ó, todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Pegou isso? Não adianta. Se a gente quer viver o Evangelho, não é uma utopia. O Evangelho vai haver fraquezas, vão haver injúrias, vão haver necessidades, vão haver perseguições. E o quinto, vai haver angústias. Ô pastor, você veio falar uma palavra para desanimar? Não, eu vim dizer que talvez o que você está vivendo, tudo que você está vivendo, são características de que Paulo viveu. Mas em tudo isso que Paulo viveu, ele disse, é quando estou fraco que o Senhor me aperfeiçoa. São nessas características de fraquezas que Paulo estava atravessando que ele era forte. Eram nessas características que Paulo estava vivendo que ele não desistiu. E foi por isso que Paulo escreveu praticamente 75% do Novo Testamento. Porque na sua fraqueza, ele estava dando espaço para Cristo agir na vida dele. Ele agia em Cristo. Talvez você que está aqui, você está vivendo isso, fraqueza, sem força para orar. Talvez você está aqui e você está vivendo injúrias, pessoas te caluniando, pessoas te defamando na empresa, no lugar, seu vizinho. Talvez você está aqui, você está passando por momentos de necessidades. Mas deixa eu liberar isso para a sua vida, isso é momento. Deixa eu dizer outra coisa para você, meu querido, recebe aí no teu coração. Deserto não é lugar de moradia, deserto é lugar de passagem. Vale não é lugar de moradia, vale é lugar de passagem. Eu estou profetizando que esse tempo na sua vida é um tempo de passagem. Vai chegar o tempo onde você vai ver a graça de Deus se manifestando. Aleluia. A palavra que Paulo usa aqui como angústia, essa é uma palavra que vem de uma raiz que descreve lugares estreitos, apertados. Angústia, estreito, apertado.
Esse é o termo que Paulo está usando. Muitas pessoas sofrem de uma patologia chamada claustrofobia. Aí, ó, você que tá grávida aí, ó. Brincadeira. Mas tem pessoas que sofrem disso. É quando elas se encontram em um lugar apertado, fechado. Elas se sentem desesperadas. E espiritualmente, a gente reage da mesma forma. Quando estamos angustiados, nós reagimos da mesma forma. Quando se sentimos apertados, estreitos, quando nos sentimos assim, nós reagimos da mesma forma, ficamos desesperados. Quando a gente se vê em apuros, você já se fez essa pergunta? Como é que você reage quando você se vê em apuros? Você que conhece a palavra, você que vê a Cristo, como é que você lida com isso? Como é que você lida com isso, gente? Você conhecendo a Cristo, você ouvindo a palavra, você se vê em apuros, como é que você lida com isso? Você entra em desespero, você chora, como é que você faz isso? Você abandona os princípios? Você age de uma forma errada, desesperado, como é que você faz isso? Deixa eu dar um conselho para você. A única saída é aceitar o fato que você é incapaz de sair do problema sozinho. Você precisa entender isso. Sozinho eu não consigo. Talvez por isso o Senhor escreveu em Eclesiastes dizendo o seguinte: bom é que sejamos como dois, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Deixa eu dizer isso para você. Você precisa de ajuda. Você precisa entender isso. E o que é que você está querendo dizer, pastor? Estou querendo dizer para você. Temos que reconhecer a necessidade da graça de Deus. Nós precisamos entender isso. Eu reconheço a necessidade da graça de Deus. Por quê, pastor? Porque quando você reconhece a necessidade da graça de Deus, aleluia, você vai entender a oferta do resgate que o Senhor te oferece. E eu vou ler um texto para você entender isso. Filipenses 4. Veja, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Vou repetir. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. E olha o versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, olha Paulo dizendo para mim e para você, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude e se algum louvor nisso, pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Aleluia. Aleluias. Sabe o que ele está dizendo aqui, querido? Sabe o que ele está dizendo? Vou repetir o versículo 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim. O que Paulo passou? Fraqueza, injúria, necessidade,
perseguição e angústia. E ele disse: porque também aprendestes e recebeste e ouviste e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Wilson, Deus de paz é contigo. Será que você pode interagir comigo aqui e dizer: o Deus de paz é comigo e eu vou orar contigo? Eu vou orar contigo agora. Eu só te apontei características de alguém que estava fraco, que passou por situações humanas como eu e você, mas ele soube lidar com as situações. Ele teve equilíbrio emocional. Paulo soube administrar tudo o que estava passando, porque Deus disse a ele: a ti somente a minha graça te basta. Deixa eu declarar para a sua vida isso aí, meu amado. Ei, Lude, a graça de Deus te basta. Solange, a graça de Deus te basta. Cleidson, a graça de Deus te basta. Wilson, a graça de Deus te basta. Soninha, a graça de Deus te basta. Mirelle, a graça de Deus. Maria, a graça de Deus te basta. Thaís, a graça de Deus te basta. Elaine, a graça de Deus te basta. Pastora Raquel, a graça de Deus te basta. Crislene, a graça de Deus te basta. Rebeca, abaixo, a graça de Deus te basta. Ei, eu não sei, mas eu já sinto uma graça inundando esse ambiente. Oh, te encorajando. Talvez você disse: eu sou o único que estou passando por isso. Não, eu te mostrei que Paulo passou por tudo isso. Mas a graça de Deus fez ele avançar, fez ele crescer, fez ele desenvolver intimidade com Cristo. E essa manhã é isso que Deus quer fazer em você. Ele quer desenvolver intimidade para que a graça dele te acompanhe. Vamos orar? Obrigado, Jesus, por esse tempo específico. Obrigado por esse momento em especial, Pai. Que essa palavra, Pai, traga um discernimento. Que seja um divisor, Deus, Pai, de água no coração dos teus filhos. Que ajude eles, ó Deus, a equilibrar, Deus, Pai amado, situações que estão vivendo, dificuldades que estão atravessando. Assim como Paulo nos ensinou. Não é olhando para o problema, mas é aprendendo como lidar com esse problema. É entender que nós não estamos só, mas que o Senhor está conosco. Como grandes homens e mulheres que passaram pelos vales da vida, pelos desertos da vida. Mas o Senhor, a todo aquele que creu, a todo aquele que se colocou debaixo de submissão, recebeu dessa graça poderosa, Pai. E por isso eu estou declarando, Pai, sobre a vida dos teus filhos e filhas, ó Pai, essa manhã, que eles vão viver a plenitude do teu amor, Senhor. Que eles vão descobrir, Deus Pai querido, se relacionando contigo, Pai. Ei, o problema por todo si não é a dificuldade, mas é uma forma do Senhor nos ensinar a caminhar diante das situações. E esta manhã, Pai, eu sei que o Senhor rompeu barreiras na vida de pessoas aqui. Que o Senhor já está visitando, Deus Pai querido, pessoas, ó Pai, que estão em leitos de hospitais, através dessa palavra, Senhor. Que o Senhor está visitando, Deus Pai querido, homens, mulheres que estão atravessando dificuldades em seu casamento. Homens e mulheres que estão clamando por filhos, que estão clamando por uma resposta do Senhor. Homens, mulheres que estão aqui buscando uma porta, Pai, de escape, uma porta profissional. Eu estou declarando, descanse confiando no Senhor, porque a graça dele te basta. Eu estou declarando essa manhã, que você declare, que você busque, que você coloque os seus joelhos no chão, que você se posicione de uma forma a falar com o teu Deus. Desenvolva uma fala de filho com pai. Talvez você está dizendo: eu não sei o que falar. Fale como filho, fala com pai. Fala com intimidade, fala com liberdade.
Fale coisas que você nunca falou. Fale para Ele, confesse a Ele. Ele é teu Pai. Ele corrige aquele que ama. Ele corrige os filhos, Ele não corrige os Alabarassuri Cantarábia. Que essa manhã, a minha oração, eu faço a mesma oração de Paulo. E digo para que você possa receber em seu coração desse amor pleno. Que você receba desse abastecimento espiritual. Que você seja fortalecida em Cristo. Eu declaro essa manhã sobre a tua vida, eu declaro essa manhã sobre a tua casa. Eu declaro em nome de Jesus que você encontre refrigério esta manhã em Cristo. Que você levante a cabeça e comece a observar que o teu socorro não vem do lado direito nem do esquerdo, mas o teu socorro vem do alto do Senhor. Levante seus olhos para o alto, porque é de lá que vem teu socorro. Eu declaro que você comece a crer e entender o que o Senhor está dizendo, que os que confiam no Senhor são como os montes, se não se abalam, mas permanecem para sempre. Eu estou declarando em nome de Jesus que você receba o bálsamo. Ei, esta manhã o Senhor está declarando o meu espírito aqui, dizendo que está trocando vestes de cinza esta manhã por vestes de alegria. O tempo de luto chegou ao fim, chegou o momento de se alegrar, chegou o momento de você contemplar o agir da graça de Deus sobre a tua vida, a manifestação poderosa do Senhor. Que esta manhã você receba inspiração do Espírito Santo para fazer aquilo que você nunca fez, que o Senhor coloque ideias, que o Senhor dê estratégias para você, seja ela financeira, seja ela profissional, seja ela de cunho familiar, que o Senhor dê estratégias para você transformar seu casamento, que o Senhor dê estratégia para você mudar o histórico da sua vida. Ei, eu quero declarar para você, você não vai ser mais Jacó, você vai ser Israel, você vai receber Abarassúbri, uma porção espiritual de Deus para a tua vida. Esta manhã é um tempo de visitação do Pai. Ei, já começo a ver águas vivas chorrando dentro de você, a esperança começando a surgir e você começando a compreender. Eu declaro em nome do Senhor Jesus Cristo, ei, que essa palavra de afronta, ela não vai te fazer cair, ela vai te fazer crescer, ela vai te levar a um nível muito maior e vai te tornar muito mais forte do que você imagina. Essa palavra do Senhor vai te trazer alimento. Eu digo como o anjo disse para Elias, quando estava sentado embaixo daquele petezinho, pedindo a morte, pedindo para desistir, e o anjo disse: esse pão e esta água, Elias, vai lhe fazer caminhar por 40 dias e 40 noites. Eu estou declarando esta manhã, o Senhor está te dando uma nova energia para você caminhar mais 40 dias e 40 noites. Alamarassubri canta labarabasterquios. Amaragassuri cantarábia. A tua história não acabou. A tua história não tem um ponto final. O Senhor está dizendo: Lamarassubri canta. Se levanta, sacode a poeira. Ei, eu estou declarando sobre a tua vida. Volte ao primeiro amor. Volte a praticar a obra. Volte a se colocar na posição. Adversidade a gente passa, luta a gente passa, mas o Senhor está dizendo: você é um fraco forte. Ei, você é um fraco forte em mim. Lamarassuri canta labadara sábio. Volte a cultuar. Essa pandemia não pode te parar. Esse ciclo de epistemologia não pode te parar. As patologias não podem te parar. A palavra do teu Deus é maior que qualquer ciclo de enfermidade. Eu estou declarando sobre
sobre a tua vida, eu estou declarando sobre a tua história. Você não vai desistir, você não é daqueles que retrocedem, você é daqueles que avançam, que vão em direção ao propósito, que vão em direção ao alvo. Erebarassuri canto na blaster piarápia. Volte a consagrar, volte a ler, volte a orar, volte a buscar ao Senhor. É um tempo novo, é um tempo novo. Ei, seja cheio, seja cheia, seja visitado, seja tocado, seja curado, seja liberto, no poder, na autoridade do nome de Jesus. Receba estratégias espirituais. Lebaragassore canto na blasterga. Eu não sei se você pode ver, mas as águas estão vindo, Labácia. Tu canta lábia, tu só via deserto, só via vale. As águas estão vindo, se prepare. As águas estão vindo, se prepare. Suri cantarabadarabarachep arápias. Eu creio, Jesus. Aleluia. Eu termino dizendo, se você quiser, repita comigo, se você quiser. Essa manhã, eu sou um fraco, mas forte em Cristo. Se você quiser, vou deixar aí fora. Se você quiser, eu sou um fraco, mas forte em Cristo. Coloca isso na sua hashtag hoje. Coloque isso aí no seu Instagram. Eu sou um fraco, mas forte em Cristo. Amém. Declare isso. Declare isso na sua vida. Deus abençoe grandemente a sua vida, sua casa, sua família, e que o Espírito Santo continue falando contigo. Um beijo no seu coração. Deus abençoe. Eu sou um fraco, mais forte em Cristo. Isso aí, muito bom. Solta o pino da granada. Pastor Douglas, fiquei apaixonado por aquele boné, viu? Hoje eu não coloquei porque tá meio suado aqui e não queria... Mas, já tô fazendo um rolê com ele. Deus abençoe. Uma hora dessa vamos tomar um café junto, Pastor Douglas. Andréia, Deus abençoe. Elaine, Renata Lopes, Deus abençoe. Kátia, Deus abençoe. Aparecida Souza, Deus abençoe. Joyce, Deus abençoe. Sou fraco, mas sou forte. Isso aí, Pastor Douglas. Wilson, Deus abençoe. Mirelle, Deus abençoe. Um ótimo dia para vocês. Apresente-me nas suas orações, que amanhã eu fico mais velho, hein? Aliás, a gente fica mais novo. Estou mais novo amanhã. Então, amanhã é 4 de setembro. Ficar mais jovem amanhã, em nome de Jesus. Amo vocês. Minha sogra, beijo no seu coração. Deus abençoe. Deus abençoe a vocês todos em nome de Jesus. Marca com isso, Pastor Douglas, e a gente toma um café junto, amém? Amém? Coloca lá no seu Instagram, e coloca lá, põe lá, posta a sua foto lá e diga lá, põe essa hashtag aí, eu sou fraco, mas sou forte em Cristo. Amém? Coloca lá e me marca que eu vou curtir com você, tá bom? Marca Nasci para Deus também, oficial. Deus abençoe, fique na paz.